E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Razão e Sentimento, da escritora inglesa Jane Austen, que foi publicada pela editora Nova Fronteira. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá conversar sobre este grande clássico da literatura mundial, Razão e Sentimento, nesta edição que eu tenho da Nova Fronteira, com a tradução do Ivo Barroso. Talvez você já tenha ouvido falar de Razão e Sentimento pelo nome Razão e Sensibilidade, né? Eu também, antes de comprar esta edição aqui da Nova Fronteira, eu me lembrava mais de Razão e Sensibilidade, até pelo filme que tem, né? Baseado nesta grande história de Jane Austen, e também porque eu trouxe para vocês verem uma edição em inglês desta obra, que foi publicada em 1811, o primeiro grande romance do século XIX da Inglaterra. Não é pouca coisa. Ela tem uma fama para algumas pessoas, que eu acho que isso já foi quebrado, esse tipo de discussão acho que já até perdeu o argumento, mas confesso aqui que por muito tempo eu ouvia falar isso e acreditava, né, que a Jane Austen é uma autora de livros, de romances água com açúcar, e o que eu encontrei aqui é uma coisa completamente diferente. Então fico muito satisfeita em poder abordar um pouquinho desta minha experiência, das minhas sensações e percepções em torno de um grande clássico, né, da literatura. Então, para quem não conhece Razão e Sentimento, é o primeiro livro que Jane Austen publicou, embora não haja a certeza se ele foi realmente o primeiro que ela escreveu, né, a ser escrito por ela. Mas quando ele foi publicado, né, em 1811, ela já inclusive havia escrito o seu, talvez, né, o seu livro mais conhecido, a sua obra-prima, que é o Orgulho e Preconceito, né, que seria publicado algum tempo depois. Apesar de, né, vejam, 1811, ela escreveu isso em 1797, mais ou menos, e mesmo naquele momento ela conseguiu publicar pelo grande apoio que ela recebeu do pai dela, que era um homem que eu acho muito diferente, né, da maioria daqueles pais daquele momento, que incentivava, né, esta carreira da Jane Austen. Desde muito criança ela tinha este hábito de escrever. Ela escrevia inicialmente, né, algumas peças e alguns roteiros assim para o entretenimento da sua família, e depois ela acabou escrevendo esses romances que foram publicados e se tornariam, assim, best-sellers e romances clássicos da literatura mundial. Mas no primeiro momento, inclusive, Jane Austen recebeu nãos. Ela recebeu nãos de editoras, e a gente não pode deixar de citar o fato de ser uma autora mulher. Inclusive, muitas pessoas naquele momento, muitos críticos, acreditavam, né, se tratar de livros escritos por algum homem. Afinal de contas, né, uma mulher não seria capaz de escrever tão bem, de escrever uma história tão incrível quanto esta e outras que ela também publicou. Mas enfim, nós hoje sabemos que Jane Austen foi muito importante, é importante, e vou falar um pouco, né, sobre o enredo dessa história para quem não conhece. Neste livro aqui, a Jane Austen retrata a história de irmãs de uma família, os Dashwood, que vivem numa mansão por causa de um patriarca ali do primeiro momento, né, que é o cara que é o dono daquela mansão e daquelas terras. Ele morre e deixa essas terras para o pai dessas garotas, né, dessas jovens que nós conheceremos, o Sr. Dashwood, mas ele também acaba falecendo. Isso tudo na primeira página. Ele também acaba falecendo. E o que acontece? Naquele momento em que Jane Austen escreve, as mulheres não herdavam diretamente. Ele tinha um filho que é meio-irmão dessas jovens, que acaba herdando, então, né? Ele herda a casa, herda a herança. O pai, nos seus últimos momentos, pede pro filho, né, para ele cuidar das irmãs, e ele promete que cuidará, mas depois nós perceberemos, né, que o agora Sr. Dashwood é um grande mão de vaca, é um grande egoísta, porque ele promete pro pai que vai cuidar delas para ele morrer tranquilo, mas
Assim que ele põe as mãos no dinheiro, na herança, ele começa a pensar bem aquelas palavras do pai, o que realmente ele teria pedido para ele fazer. Afinal de contas, o pai sabia que ele tinha sua esposa, que tinha seu filho e que ele tinha que prover ali, né, a vida, e que não é bem assim, né, que cuidar pode ser dar uma quantia ali muito menor, porque afinal, elas são mulheres. O que elas querem mais da vida, né? Por que elas precisam de tanto dinheiro assim? Elas não precisam de tanto dinheiro assim. Ela não precisa. E eu tô falando desse jeito, gente, sendo irônica, porque a Jane Austen é muito irônica. Então, talvez, até, pensando nessas pessoas que dizem que ela é uma escritora de romances água com açúcar, talvez falte essa percepção, né? Dessa camada de ironia, que eu, assim, sinceramente, acho difícil de não perceber. Mas a maneira como ela descreve, né? E principalmente, gente, uma coisa importante que até tem no texto de prefácio dessa edição que eu tenho, inclusive vou citar o nome aqui do autor, é o Leonardo Froes, de como que a Jane Austen, ela revela essas ironias e ela constrói muito bem as suas personagens, principalmente através dos diálogos do livro e também das ações, das atitudes dessas personagens. Então a narradora tem uma narrativa, em alguns momentos tem um discurso indireto, em que existe, né, esses apontamentos irônicos, uma cutucadinha ali, a outra ali, né, um apontamento de como, olha só o que eu tô falando dessa personagem, veja como que isso é interessante, veja como ele é isso e aquilo. Mas ela não faz isso de maneira muito direta. O que vai ser direto é a gente ler o que a personagem está fazendo, falando, pensando e perceber a sua personalidade, e a gente vai construindo essas personagens. A Elinor e a Marianne são as duas irmãs protagonistas da história. Elas têm uma irmã, a Margaret, mas ela é mais novinha e ela não é muito protagonista, não. Ela é bem secundária. E tem a mãe delas também, que é a senhora Dashwood, né? Que também é bastante descrita. Então eu vou ler rapidinho aqui só para vocês terem uma noção, né? Ela coloca: Elinor, a mais velha, cujos conselhos tinham sido tão eficazes, era dotada de grande força de compreensão e frieza de julgamento. Vejam a importância da escolha de algumas palavras, né? O que a habilitava, a despeito de seus 19 anos, a ser conselheira da mãe e lhe permitia, com frequência, para o bem de todas, contrapor ao espírito veemente da senhora Dashwood, o que em geral a podia levar aos caminhos da imprudência. Tinha um coração magnânimo, era afetuosa de espírito e forte de sentimentos, sabendo bem como governá-los. Uma descrição da Marianne, ainda nesse mesmo capítulo. As qualidades de Marianne eram, sob muitos aspectos, iguais às de Elinor. Era inteligente e sensível, mas agia em tudo com intensidade. Suas dores, suas alegrias não tinham meio termo. Era generosa, amável e interessada. Tudo menos prudente. Sua semelhança com a mãe era marcante. Nesse momento, ela tem uma descrição um pouco mais direta, claro, mas ao longo do romance nós ou entenderemos, né, essas características que ela aponta aqui, ampliaremos e até haverá alguns momentos em que elas não se colocarão desta maneira. A Marianne nem sempre é a imprudente. Há uns momentos em que ela é a prudente, e há uns momentos em que a Elinor aparece mais vulnerável, fora desta frieza toda em que ela é descrita neste primeiro ali momento, né, nesse parágrafo que eu li para vocês, né? Por isso que num primeiro momento a gente pode entender, né, até pelo título, que há uma contraposição, né? Que há uma contraposição da razão e do sentimento ou da sensibilidade, né? Dependendo da tradução, e que uma irmã, que a Elinor, é a razão e que a Marianne é a sensibilidade, o sentimento. Mas eu não vejo assim exatamente, né? Por quê? Porque primeiro as duas coisas não se contrapõem, não se contradizem, elas se complementam. E segundo, porque essas personagens são muito bem feitas. Elas são muito mais complexas do que isso.
Elas não se limitam a ser a dona da razão e a super intensa, cheia de sentimentos e sensibilidade. As duas, pela sua dinâmica ali familiar, pelas vivências que elas vão tendo, né, ao longo dessa história que a gente acompanha, elas vão se complementando e vão assumindo um e outro papel. Sim, é claro que a Elinor, ela realmente é a mais madura entre as irmãs, inclusive até mais do que a mãe, e ela tem mais essa característica de ser mais racional, de ser um pouco mais fria, né? Mas isso não é todo o tempo, e isso não é também um aspecto que é colocado como positivo e o outro negativo e vice-versa, não. As duas coisas também são mais maleáveis do que isso, né? Vai e volta. Naquele momento, a razão pode ser algo realmente positivo, mas em outros não é, né? Acaba atrapalhando algumas relações, algumas decisões da Elinor, e o sentimento também. Ele não é só algo que desestabiliza, algo que causa males para Mariana e para a família. Não, ele em muitos momentos é necessário. Eu vejo uma contraposição de sentimentos, né, ou de palavras aqui que a gente pode colocar, diferentes. A oposição à razão e sentimento é a insensibilidade, é a ambição, é a própria sociedade que a Jane Austen aqui critica tanto. Aquela sociedade ali da Inglaterra, daquele momento, né, virada, né, de século XVIII e XIX, uma sociedade em que as mulheres não têm força alguma, não têm independência alguma, então elas são muito dependentes do casamento, então elas têm que arrumar maridos que tenham, né, dinheiro, uma posição social, para que a vida seja mais fácil, né, um pouco menos difícil para elas. Então, a todo momento parecem estar dependentes do olhar masculino, da aprovação masculina e do desejo masculino pelo casamento, né? Mas é curioso porque ao mesmo tempo em que a Jane Austen, né, critica isso e coloca realmente, né, essa dificuldade, essa falta de perspectiva, né, feminina ali nessa sociedade, ao mesmo tempo é um romance que prescinde muito, muito dos homens. Não tem um grande patriarca aqui nessa história. A gente vê as mulheres agindo, as mulheres decidindo, as mulheres, enfim, em todas as casas e as famílias. É um universo muito feminino mesmo, e eu digo, gente, que é claro que na época que a Jane Austen escreveu, nem tinha feminismo, né? Não existia esse conceito, não existia um movimento feminista, isso vem um pouco depois. Mas inclusive na época, um pouco depois dela, agora eu tô na dúvida, mas a Mary Wollstonecraft, que é mãe da Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, que foi uma das primeiras, assim, que é considerada uma das primeiras pensadoras feministas, né, do mundo, que também era inglesa, escreve sobre como a sensibilidade é uma maneira de dependência das mulheres em relação aos homens, como esse modo de ver a mulher e o modo de colocar ela dependente aos homens. Voltando à questão do feminismo, né, que a Mary Wollstonecraft naquele momento já vai começar a pensar e escrever sobre e tal, mas é claro que a Jane Austen não era uma feminista, mas olhando em retrospecto, muitas pessoas colocam a Jane Austen nessa ideia de uma proto-feminista, porque sim, ela tem aqui essas críticas, as personagens dela são muito complexas, relações, as vivências delas são trabalhadas com certa profundidade, né? E elas questionam, assim, muito sutilmente, mas dá pra ver como que em certos momentos, principalmente a Marianne, por exemplo, neste romance, questiona essas regras sociais, essa cultura que oprime, né? Então, por exemplo, a Marianne, ela manda cartas para sua grande paixão, né? Algo que naquele momento era muito mal visto, né? A mulher tomar essa atitude, né? É meio que a mulher tomando a dianteira da coisa, né? Ela escreve cartas, ela tem uma relação com ele muito próxima, tão próxima que mesmo as pessoas mais próximas a ela, como a mãe dela, os vizinhos que vivem ali na casa e a própria irmã, a Elinor, acreditam que ela está noiva do Willoughby. Então, só falando um pouco desses aspectos da literatura da Jane Austen, que eu acho super importantes, pra gente ver como que ela é realmente muito importante, porque fez algo assim naquele momento que foi inovador e foi
Tanto é que os livros dela conversam conosco, por isso são clássicos, né? Dizem muito sobre nós, sobre nossas mesquinharias, sobre nossos desejos, sobre dores, enfim. Voltando aqui ao enredo, então, gente, não herdam esta mansão, acabam tendo de se mudar para um chalé, né? Então, um chalézinho mais humilde ali, né? Que é humilde, mas não é tanto, né? Pela descrição, tem espaço e tudo para receberem visitas, todas aquelas dinâmicas da época que recebem visitas, fazem jantares e tocam piano e fazem isso e aquilo, né? Ou seja, esse ambiente muito doméstico que a Jane Austen retrata, que é um ambiente em que as mulheres estão inseridas naquele momento, né? Principalmente mulheres mais ou menos da classe social delas, né? Delas ou para cima, porque elas não são ricas, porque não herdaram nada. Enfim, elas mudam para esse chalé, o irmão fica na mansão com a esposa e o filho, e aí nós acompanhamos todas as relações, né, das pessoas que as visitam, dos relacionamentos que elas têm sociais, né, as personagens masculinas, os amores, né, dessas duas irmãs. O Edward é um cara que é filho mais velho de uma família rica, ele é herdeiro, ele é um cara muito fechado, muito intimista, muito sem graça, né, nas palavras da Marianne, mais ou menos isso, que ele não tem, assim, muito brilho, ele não reage muito às coisas, ele é muito na dele, a Marianne não gosta disso, mas a Elinor olha para ele e encontra a estabilidade, encontra interesses, encontra um homem muito interessante, né, um bom marido, possível marido, né? Tem uma relação com a Elinor, mas nada muito próximo, né? Porque toda aquela coisa, né? Social. E ela se apaixona por ele. Temos essa paixão de Elinor muito dificultada. Porque, primeiro, ela não tem dote. Ela não é rica. E a família dele não quer de jeito algum que ele se case com uma pobretona, né? Então, ela tá fora de cogitação. Não dá para aceitar uma mulher que não tenha dote, que não tenha status social, ela não é ninguém, né, para essa família do Edward. E por isso que é tão impossibilitada. E tem essa, né, relação de impossibilidade do amor, né, e da Elinor, que é muito racional, que sofre, mas sofre na dela. E, por outro lado, nós acompanhamos também a relação da Marianne com o Willoughby, que é um cara que, assim, também tem dinheiro, mas não muito. Então ele tá procurando um bom casamento, ele tá procurando uma mulher rica para casar. Também não é o caso da Marianne. Tá hospedado numa casa próxima à casa delas, né, esse chalé da família delas, e ele passa muito tempo ali com elas, numa relação muito próxima, né, e íntima para aquele momento, né, naquela época. Tanto é, como eu falei, que muitas pessoas ali que veem os dois conversando, saindo, fazendo os passeios, acham que os dois estão comprometidos e que em algum momento irão se casar. A gente vai então acompanhar, né, toda a história, o desenrolar, né, das confusões, entre aspas, dessa relação da Marianne com o Willoughby. Ele não tem um final feliz conforme o esperado, conforme romances românticos de fato teriam. Por isso que eu acho que não é nada água com açúcar, no sentido de a Jane Austen quebrar expectativas, sendo, assim, talvez um tanto melancólica, um tanto pessimista, mas é porque é crítica e porque retrata a sua sociedade, porque retrata a impossibilidade de um desejo, de um amor vindo de mulheres e enfim, disso quebrar as barreiras sociais e quebrar as normas da sociedade e quebrar a cultura, né? Então elas precisam simplesmente aceitar os fatos e a sua realidade. A Elinor, sim, ela vai ter um final ali com Edward e tudo mais, mas ainda assim não é aquele grande final romântico Disney, felizes para sempre e tudo resolvido, tudo lindo e maravilhoso. Tem uma nostalgia, tem uma melancolia, sabe, final também para ela, porque elas passaram por muitas coisas antes de a gente ter essa finalização. Elas sofreram muito, elas tiveram as duas a experiência de desilusão amorosa, que eu vejo, né, pelo menos a minha leitura, como uma maneira da Jane Austen escrever sobre o crescimento, né, o amadurecimento da mulher e a inserção real
dessas jovens à sociedade da época, né? Porque não tem dinheiro, não conseguem realizar, né, o sonho ou realizar um casamento ideal, realizar aquele casamento que elas esperavam e queriam, né? Inclusive tem um parágrafo bem interessante aqui no final dela falando sobre a Marianne. Marianne Dashwood havia nascido para um extraordinário destino. Nascera para descobrir a falsidade de suas próprias opiniões e para contrariar, pela sua conduta, suas máximas favoritas. Nascera para superar uma afeição que aparecera em sua vida já aos 17 anos, e sem a ajuda do outro sentimento, senão a de uma forte estima e uma viva amizade, voluntariamente dar a mão ao outro. E este outro era um homem que havia sofrido não menos que ela por causa de uma afeição anterior e a quem, 2 anos antes, ela havia considerado velho demais para casar-se. É curioso porque ela fala, né, que ela nasceu com algo extraordinário, que é se desmentir, ter que voltar, né, ou seja, perceber, voltar atrás, perceber a falsidade das suas opiniões. De certa maneira, é a Jane Austen escrevendo sobre os ímpetos e os pensamentos juvenis e de como que mais madura, né, depois de tantas experiências, de vivências doloridas, de decepções, etc., ela percebe que as coisas não são exatamente como ela pensava ou como ela gostaria que fossem. É uma contra-idealização, né, de uma capacidade, principalmente, né, uma capacidade feminina daquele momento, de se interpor à sociedade, de esperar aquela vivência mais intensa da vida. As regras vão aparando, né, esse tipo de vivência mais intensa, né? Essas expectativas muito vivas e alegres em torno da vida e do amor. Por isso é um romance que termina de maneira, eu vejo, né, bastante melancólica e crítica. Enfim, gente, olha, tem muita coisa para tratar, né, em torno de romances clássicos. Eu com certeza poderia falar muito mais sobre a história, sobre as personagens, a construção maravilhosa das personagens, sobre a escrita incrível. Não queria parar de ler esse livro, assim. Eu li super rápido. Ele é longuinho, né, até. Ele tem umas 300 e tantas páginas. Aqui tem um texto de pós-fácil também, né, nessa edição que eu tenho. E aí, no todo, tem 367 páginas, né? E eu falei, nossa, eu vou demorar. Mas, assim, eu li muito rápido, eu adorei, eu fiquei muito feliz mesmo, como eu falei no começo do vídeo. Na sequência, eu quero ler o Orgulho e Preconceito, né, pra falar com vocês sobre ele, mas também porque me deu vontade de ler tudo dela, assim, sabe? Eu fiquei muito, muito encantada mesmo de ver como que ela, naquele momento, foi uma mulher muito à frente, entre aspas, não gosto muito dessa expressão não, mas ela conseguiu, né, retratar uma sociedade, fazer críticas, construir personagens femininas interessantes, complexas, sem ser rasas. A Jane Austen vai muito, muito além, sabe? Faz camadas, uma construção linda. Eu realmente adorei, né? Espero que vocês tenham gostado da minha resenha, um pouco do que eu falei aqui. E me digam aí se vocês já leram Razão e Sentimento, se vocês gostam de Jane Austen, qual o seu romance predileto dessa autora, que morreu tão jovem, né, gente? Eu fiquei assim, gente, ela morreu com 41 anos e deixou 6 romances prontos, um legado que é eterno, né? Maravilhosa. Fiquei muito feliz. E é isso, vamos conversar ali embaixo que aí a gente amplia essa conversa, porque com certeza tem muito mais pra gente conversar sobre este livro. Então, se você ficou até aqui comigo, peço para você deixar aquele joinha que é muito importante pro canal, para esparramar a literatura aí para outras pessoas. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.